Olá, eu me chamo Nicole, sou personal trainer e eu não sei se você sabe, mas toda terça-feira, 20 horas, eu faço uma aula ao vivo, onde eu falo sobre diferentes temas que vão te ajudar a organizar seu treino para aliviar dores, fortalecer o corpo e ter mais qualidade de vida, seja treinando em casa ou na academia. E esta é a gravação de uma dessas aulas, portanto, fique agora com o melhor do meu conteúdo. Sejam todos bem-vindos a mais essa live de todas as terças, 20 horas, onde eu trago temas que vão contribuir aí para que você tenha mais qualidade de vida, para que você fortaleça seu corpo, elimine dores, né? Através do exercício físico, seja treinando em casa ou na academia. E esse é mais um conteúdo que vai contribuir para isso com toda a certeza. Eu me chamo Nicole, eu sou profissional de educação física, sou personal trainer e hoje nós vamos falar sobre dores no quadril. Então temos aí nessa imagem um lindo quadril, né? Uma pelve. Hoje a gente vai entender a diferença entre a pelve e o quadril, certo? Porque muitas pessoas acham que é tudo uma coisa só, mas a articulação do quadril é uma coisa e a pelve é outra. Tá bem? Então, a gente vai começar vendo essa diferença e nós vamos ver também quais são os fatores que podem influenciar no surgimento das dores no quadril. Que cuidados você precisa ter em determinados hábitos ou momentos do seu dia a dia, ou até mesmo movimentos do seu dia a dia, né? Para que a sua dor não piore. E vou ensinar alguns exercícios que vão te ajudar a aliviar essas dores. Então, eu vou te mostrar prováveis causas, né, dessa dor, que a gente só tem certeza mesmo tendo um diagnóstico médico, fazendo um exame, procurando um ortopedista, não tem como adivinhar, por mais que tenhamos sintomas para cada coisa, né, é muito difícil a gente saber, como é uma articulação muito interna, é muito difícil a gente saber o que exatamente está acontecendo sem uma avaliação de um médico ou um exame, né, para fazer o diagnóstico. Mas a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas coisas para você ver e entender como que funcionam esses mecanismos que podem estar influenciando ou gerando essa dor, tá? E também vamos começar a trabalhar para que isso melhore, né, para que isso melhore e para que não surjam outros episódios de dor, certo? Que o exercício vai trazer essa melhora a médio e longo prazo, né? Então, muito bem. Aqui vocês estão vendo uma imagem, tá? Onde nós temos a nossa coluna lombar que conecta na nossa pelve, tá? A pelve é esse coração que tem aí, né? Formado por esses dois ossos que se unem, né, e formam a nossa pelve. E a articulação do quadril é essa parte que está em vermelho na nossa imagem. Então, o quadril, a articulação do quadril, é formada pela conexão do fêmur à pelve, tá? Então, nós temos o quadril direito e o quadril esquerdo, tá? Então, não é a pelve que é o quadril, certo? É essa conexão do fêmur, né, que é esses dois bracinhos que ficam ali conectados na nossa pelve, tá? Então, primeiro ponto para a gente entender aonde que é o quadril, certo? Existem muitas razões pelas quais as pessoas podem sentir dor no quadril. A gente vai falar sobre algumas delas, tá? Mas pode ser por alguma lesão que tenha acontecido ali, né? Um impacto, alguma coisa, um processo degenerativo de algum tempo, de um bom tempo que tenha gerado uma lesão, um acidente, enfim, né? Pode ser por inflamação que esteja acontecendo essa dor, por artrite, bursite, né? Lembra que eu falei na live relacionada ao ombro que tudo que termina com it, né? Foi a live anterior, tudo que termina com it significa inflamação, certo? Então você está com uma artrite, você está com uma bursite, você não tem ela para sempre, tá? Assim como a tendinite também.
Pode ser causada também por uma tensão muscular, pela síndrome do piriforme, que também é uma coisa que foi identificada, né, como um grande causador de dores ali no quadril, e problemas de postura. Sim, a nossa postura pode favorecer o surgimento dessas dores, tá? Eu vou falar sobre algumas das causas mais comuns, assim, para que você consiga compreender direitinho, né, a respeito disso. Pode ser o seu caso. Às vezes você já fez um exame, já fez um diagnóstico, já sabe que esse é seu caso, aí você vai entender um pouquinho melhor, né? Porque muitas vezes os médicos, isso é tão, como é que eu vou dizer assim, tão ocasional não, tão comum, né? É tão comum para eles que muitas vezes eles só falam, né? Dizem que tá escrito lá no exame, ó, tu tem um desgaste, né? Ou tu tem tu tá com uma inflamação, tu tá com uma bursite, mas a gente não consegue entender bem o que é aquilo ali. E o que acontece, né? Não que a gente precisa ter informações de anatomia, coisas complexas, enfim, que isso é para quem estuda sobre isso, profissionais da educação física, fisioterapeutas, ortopedistas, a gente é que precisa saber disso, mas às vezes, se você entende o motivo pelo qual você está sentindo dor, você começa a associar algumas coisas do seu dia a dia, que eu vou falar daqui a pouquinho, para ver se talvez isso não esteja contribuindo mais ainda para esses episódios de dor. E aí a gente começa a falar de uma melhora a médio e longo prazo, a uma dor não se tornar crônica, não se tornar reincidente, uma inflamação, uma bursite, enfim, ter uma bursite atrás da outra, tá? Então, por isso é que eu quero explicar isso para vocês antes da gente fazer a parte prática, onde eu vou mostrar os exercícios, tá? Então, a gente vai começar com uma das causas comuns da dor, que é a artrite. A artrite, então, é uma inflamação nas articulações. Ela pode acontecer no quadril, no joelho, nas mãos, enfim, em várias articulações do corpo, tá? E geralmente é uma dor que vai piorando com o tempo e pode ser acompanhado de uma rigidez. A pessoa pode ter uma rigidez nas articulações por conta dessa inflamação que vai se prolongando por muito tempo, né? A bursite, então, que ocorre quando as bursas, eu vou mostrar para vocês aqui a imagem, para vocês enxergarem onde é que estão as bursas. As bursas são essas duas, são essas bolsinhas ali, que estão em vermelho, com as setinhas ali perto da nossa cabeça do fêmur, tá? Elas são bolsas cheias de líquido que amortecem o atrito, né, o impacto das articulações. Então, nós temos essa bursa no ombro, por isso que temos a bursite de ombro, que é uma inflamação na bursa do ombro, e nós temos a bursite de quadril, pois nós temos também as bursas no quadril. Então, a bursite vai ser uma inflamação dessa bolsa, né, dessa bursa que tem no quadril, tá? Isso pode causar uma dor e pode ser que essa dor você sinta somente quando se movimenta, né? Essa dor não fica sendo percebida a todo instante, mas em um determinado movimento que eu faço, se eu passo muito tempo sentada, eu sinto essa dor ali do ladinho, geralmente é bem na lateral do quadril, assim, do lado aqui dos glúteos, né? É onde a gente sente essa dor quando é o caso de uma bursite. Nós temos também a tendinite, que então ocorre uma inflamação do tendão. Ali ao redor da nossa articulação do quadril, nós temos tecidos, nós temos músculos, nós temos tendões, né? Que os tendões ligam, conectam os músculos nos ossos. E aí, quando a gente tem uma tendinite no quadril ou em qualquer outra parte do corpo, que também tem possibilidade de a gente ter tendinite em outras articulações, significa que este tendão, né, está inflamado, tá? E muitas vezes também, quando você se movimenta, você vai sentindo dor, talvez durante a atividade física também. Nós temos a síndrome do piriforme, tá? Que ocorre quando o músculo piriforme, deixa eu achar aqui agora os músculos para mostrar para vocês. Essa imagem não dá para enxergar direitinho, mas aqui está escrito, dá para enxergar que está escrito piriforme ali na primeira, né? No primeiro risquinho que aparece ali para vocês logo embaixo da minha imagem.
aí a gente consegue enxergar o piriforme passando bem ali no meio do quadril e se conectando ali no nosso fêmur também. Aí o que acontece? Muitas vezes esse piriforme, por ele passar muito próximo do nervo ciático, se ele está muito rígido, se ele está muito tenso, ele acaba pressionando o nervo ciático, tá? Então também tem uma questão aí que nem sempre essa dor que a gente sente no glúteo e que irradia para a perna, né? Sente nas costas e irradia para a perna, nem sempre é compressão de vértebra, né? Da coluna. Muitas vezes pode ser o caso da síndrome do piriforme por estar acontecendo essa pressão do nervo ciático. E também outras coisas que podem, outra causa, né, das dores no quadril pode ser problemas de postura, tá, pessoal? Porque ficar sentado, por exemplo, por longos períodos, né, ou ter uma postura inadequada para caminhar, às vezes até a postura do próprio fêmur, né? Se o fêmur, muitas pessoas têm isso de forma congênita, já nasceram assim, tiveram que usar aquelas botinhas que usavam antigamente, porque tinha o fêmur rodado para dentro, ou tinha os pés abertos, né, o fêmur rodado para fora, tudo isso vai interferir ao longo do tempo na nossa articulação do quadril, tá? Então pode levar a questões de dores e muitas vezes até de um desgaste, porque aí ele fica forçando aquele quadril sempre numa posição que não seria ideal, né? Mas que a pessoa nasceu com aquilo, e aí acaba acontecendo um desgaste e vem, né? Chega a afetar o osso ali, a cabeça do fêmur, que é bem circular e se conecta ali na pelve, e aí precisa fazer uma substituição e colocar uma prótese, né? Bom, então eu vim aqui para falar dessas possíveis causas, mas também vou colocar aqui para vocês verem outras musculaturas, como os músculos passam por dentro, né, saem da coluna, passam por dentro da pelve e abraçam, né, a parte ali do fêmur. Então está tudo conectado, né? Se alguma coisa não estiver fazendo o seu papel aí, se não estiver forte ou se estiver forte demais, algum probleminha pode acabar dando em relação a isso, né? Então, assim, eu vim aqui para falar de exercício, porque o exercício é minha ferramenta de trabalho, né? É com ele que eu consigo fazer esse trabalho de tirar, né? De aliviar a dor das pessoas, enfim, de melhorar a qualidade de vida delas e todas aquelas coisas que eu falei no início ali para vocês, né? Então, eles são uma maneira eficaz, né, de aliviar as dores no quadril, assim como em outras articulações, porque eles podem ajudar a fortalecer os músculos, né, que vão dar suporte a essa articulação. Olha quantos a gente tem só ali nessa imagem, observando ali, né, e melhorar a questão da flexibilidade também. Por exemplo, alongamentos, né, do piriforme, no caso, se ele estiver tenso e pressionando o ciático, como eu falei para vocês, alongamento do músculo ilho-psoas, tá? Que é esse músculo grande ali, que passa ali no meio. Vamos ver se tem outra imagem aqui. Aqui tem mais uma, ó. Articulação do quadril, contato do fêmur com a pelve ali, tá? Então, vamos ver os tipos de exercícios que são eficazes nesse caso. Então, alongamentos, né? Os exercícios de alongamento vão ajudar a aliviar a dor e melhorar a flexibilidade do músculo. Então, se tiver alguma musculatura que estiver rígida, né? O alongamento vai ajudar a fazer esse trabalho, né? De tirar essa tensão do músculo, certo? Então, como eu falei, o alongamento do piriforme e do ilho-psoas, a mobilidade, né, que está muito em alta, hoje em dia a gente ouve falar bastante, mas é estudado há muitos anos e já tem a sua comprovação científica, né, do quanto trabalhar a mobilidade auxilia na melhora do movimento, deixa o movimento mais funcional, ajuda a aliviar as dores, deixa o corpo mais preparado para o dia a dia, para a atividade física, dentre outras coisas, né?
Foi-se o tempo em que um aquecimento ideal na academia, por exemplo, é fazer esteira, tá? Esteira vai aquecer principalmente a sua parte cardio, né, o seu sistema cardiorrespiratório, mas a gente precisa trabalhar a mobilidade articular quando a gente vai fazer exercício para ganhar espaço de movimento, para que o nosso movimento melhore, né, e a gente consiga fazer o exercício com mais qualidade. Isso falando para o treino e para a vida, porque nós podemos trabalhar mobilidade também fora da academia e eu já vou mostrar para vocês os exercícios, tá? Então, junto com o alongamento, vai auxiliar a mobilidade, junto com o alongamento, vai auxiliar na questão desse ganho, né, de espaço de movimento, um movimento mais livre de restrições e mais funcional. Quando a gente fala de mobilidade, a gente fala da articulação, dos tecidos que envolvem a articulação, tá? E quando a gente fala de alongamento, a gente fala mais da parte muscular mesmo, né, do músculo em si. E os exercícios de fortalecimento, né? Que podem ajudar a fortalecer os músculos que dão suporte à articulação. Então, como vocês viram na imagem que eu mostrei anteriormente, os músculos abraçam, né, essa articulação para conectar, porque assim, se a gente não tivesse a musculatura, os tecidos, os tendões, seria osso com osso, e as cartilagens, né? Seria osso com osso e não teria nada que conectasse uma coisa na outra. Então, esses músculos, eles fazem essa conexão dos nossos ossos, né? Para formar as articulações, que são as partes que a gente movimenta, né? Enfim, que deixa o nosso corpo articulado, tá? Então, esses exercícios de fortalecimento, para você ter uma ideia, né? Incluem exercícios de agachamento, por exemplo, elevação pélvica, exercícios com elásticos, com pesos, né? Coisas que vão fazer você trabalhar a força, tá? É importante lembrar que cada caso de dor no quadril é único, tá? Cada pessoa pode ter uma condição diferente ou ainda somatórios de questões, tá? Pode ser que não seja uma coisa só. Então, existem diferentes níveis, diferentes estágios de dor. Tem pessoas que sentem dor conforme fazem determinado movimento. Tem pessoas que sentem dor a todo momento. Tem pessoas que sentem tanta dor que não conseguem pensar em se movimentar, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado quando a gente vai começar um programa de exercício, né? Principalmente se essa dor interfere no seu movimento a ponto de você não conseguir fazer as coisas, né? Você não conseguir se sentar, enfim, né? E quanto mais debilitado você fica em função dessa dor, mais importante e fundamental é você buscar por um auxílio profissional, né? Então, quando são dores mais intensas, quando você está em um momento de crise, né, de uma inflamação muito forte, que precisa fazer infiltrações, tomar uma medicação, enfim, para conseguir ter uma vida normal, relativamente normal, muitas vezes é o caso de procurar um ortopedista, um fisioterapeuta num primeiro momento, para reabilitar o seu corpo, para que você possa receber exercícios de alongamento, de mobilidade e de fortalecimento, né? Porque é uma coisa lógica, se você não consegue fazer o movimento, o exercício não vai conseguir te ajudar, né? Então, tudo vai depender muito da questão do nível de dor que você está sentindo, tá? Mas, se você consegue executar os exercícios, se você consegue fazer os alongamentos no seu tempo, devagar, talvez no início não com tanta amplitude, beleza, né? É importante seguir e fazendo isso, né, e percebendo se vai haver uma melhora. Até porque o fisioterapeuta, por exemplo, as sessões de fisioterapia vão te ajudar a melhorar essa questão da dor ali no local, enfim, vão reabilitar, né? Aliviar a inflamação, por exemplo, no caso de uma bursite, que eu vou falar um pouquinho mais. Mas depois você vai, né, o fisioterapeuta vai te olhar e vai dizer, agora acabou as suas sessões de fisioterapia, vida que segue, vai fazer exercício, vai, né, cuidar do teu corpo, da tua qualidade de vida para que isso não aconteça de novo, né? E aí que você tem que continuar fazendo essa manutenção para que você possa
para que não aconteça, né, não seja reincidente esses episódios de inflamação e de dor, tá? Então, assim, é importante que você saiba que tem determinadas atividades no seu dia a dia que podem aumentar, tá? Principalmente questões de inflamação e de dor. Agora, falando especialmente sobre a bursite, eu vou mostrar para vocês a imagem novamente. Tá, a bursite é a inflamação dessas bolsas ali onde é que tá a setinha sinalizando, tá? É muito comum a bursite, tá? Inclusive eu já tive, quando eu dançava profissionalmente, eu tive dos dois lados do quadril, no lado direito e no lado esquerdo, tá? Obviamente por excesso, né? Por uma sobrecarga na articulação e também porque na época eu não fazia outros exercícios em paralelos e só exigia do meu corpo, né? Já contei isso em outros momentos, mas é bom colocar vocês no contexto, porque eu já senti isso na pele e eu sei que é dolorido. A minha dor não era uma dor que eu ficasse assim impossibilitada de fazer movimentos, tanto que eu não parei de dançar. Mas, claro, eu reduzi a amplitude dos meus movimentos, evitei alguns, né? Fiz fisioterapia, tudo. E depois de um tempo, depois de ter tido outros problemas também relacionados ao meu corpo, eu fui entender que realmente eu precisava me exercitar. Eu precisava fazer um exercício em paralelo se eu quisesse continuar dançando, né? E eu vou falar para vocês algumas das coisas que acontecem no dia a dia que pode influenciar no aumento dessa dor, tá? Ou até desencadear novas crises. Primeiro, sentar por longos períodos de tempo, né? É recomendado que a gente se levante, pelo menos a cada 1 hora, levantar 5 minutos, trocar de posição, tá? Para evitar que a bursa fique irritada. Se você já está com bursite, inclusive encontrei nas minhas pesquisas que é para você se mover pelo menos a cada 30 minutos. Então, para uma pessoa normal, né, que não está sentindo dor e tal, seria recomendado que se movimentasse, fizesse alongamentos, trocasse de posição a cada 1 hora, né? Ficasse de pé por 5 minutos, enfim, fizesse alguns alongamentos. Para uma pessoa que está com bursite, ou seja, ela já está com uma inflamação, a cada meia hora, levantando, trocando de posição, tá? Atividades de alto impacto, é preciso ter cuidado quando se está com bursite, tá? Evite atividades que envolvam saltos, corridas ou movimentos muito bruscos, tá? Pois isso pode agravar ainda mais a inflamação. Carregar peso excessivo. Tente não carregar objetos pesados, caixas, pois isso pode sobrecarregar mais uma vez a articulação, aumentar a pressão ali em torno da bursa, tá? E agravar ainda mais a bursite. E, como eu falei anteriormente, né, ficar em uma posição por muito tempo. Evite ficar por muito tempo na mesma posição, especialmente sentado ou até mesmo em pé. Pessoas que trabalham o dia inteiro em pé não quer dizer que está salva, né? Eu sempre falo que a posição sentada é complicada, porque a gente acaba relaxando as nossas costas, às vezes demais, enfim. Mas se você fica o dia inteiro de pé, também porque também vai gerando uma sobrecarga, né? Então, isso pode aumentar ainda mais a pressão na articulação do quadril e fazer com que essa inflamação se agrave, tá? Sentar com as pernas cruzadas, isso é muito importante, não é todo mundo que sabe disso. Então, se você tem bursite, evite sentar com as pernas cruzadas ou sentar sobre as pernas. Às vezes a gente senta no sofá em cima de uma perna ou senta na cadeira, né? Coloca o pé na cadeira e senta em cima da perna, tá? Para quem tem bursite, isso é um veneno, pode irritar ainda mais a bursa e aumentar a pressão no quadril, tá? A posição das pernas cruzadas pode alterar a postura e aumentar a tensão dos músculos no quadril e da coluna vertebral, o que pode agravar a dor, tá? Então, sente-se com as pernas retas ou levemente afastadas e, se for necessário, use
uma almofada, um travesseiro para apoiar as costas. Também vale quando você for dormir, né? Pessoas que gostam de dormir de lado. Primeiramente, tentar evitar dormir em cima do lado que você tem a bursite, porque você vai estar gerando pressão em cima da bursa. Olha onde é que está a bursa ali, né? Se você passar 8 horas de sono, geralmente isso não acontece, mas enfim, passar 8 horas do seu sono deitado em cima da bursa, pode ser que você piore a situação, né? Então, tente usar mais o outro lado e colocar uma almofada, um travesseiro entre as pernas, né? Para deixar uma posição mais adequada. E, inclusive, isso aqui eu tenho certeza que poucas pessoas sabiam, roupas apertadas. Use roupas soltas e confortáveis para evitar a compressão da bursa. Mais uma vez, olha ali onde é que está a bursa. É bem na lateral aqui, né, do nosso quadril. Se a gente usar uma roupa muito apertada, também pode ficar pressionando o tecido e pressionando a bursa, que já está inflamada, certo? Gente, falei bastante, mas falei o que eu acredito que seja necessário, tá? Para que vocês entendam. Eu gosto de fazer essas lives com essa explicação, essa introdução teórica, né, antes da prática, porque eu vejo assim, que, como eu falei anteriormente, não é só os médicos, né, que às vezes não tem aquele tempo hábil para explicar para o paciente o que pode agravar, enfim, eles falam 2, 3 coisinhas, 2, 3 informações e é a gente que lute, né, porque é comum para eles, é corriqueiro, né. Agora, eu também, né, muitas vezes tenho ali um período de 45 minutos, 50 minutos de aula, eu não tenho tempo de sentar, né, para explicar para o meu aluno, olha, aqui é o quadril, e acontece assim, acontece assado. Então, eu vou explicando algumas coisas, vou falando algumas coisas durante as minhas aulas, porque para mim é importante educar o meu aluno a respeito de informações que eu acredito que vão contribuir, né, para a melhora dele como um todo. Mas muitas vezes a gente não consegue falar tudo o que gostaria de falar, né? E as lives me trazem uma oportunidade de fazer isso. E de não compartilhar só com eles, né? Com os meus alunos, mas com todas as pessoas que quiserem assistir e que têm, né, esses problemas, essas questões de dores ou de exercício que faz errado ou, né? Enfim. Então, para mim, é uma ótima oportunidade também de poder falar sobre isso. Agora nós vamos para a parte prática. E como de praxe, eu vou desligar por um segundinho, que vocês já sabem que é um pouco mais de um segundinho, só para eu posicionar a câmera para vocês conseguirem me enxergar, né? Para que a gente possa fazer, então, os exercícios relacionados à dor no quadril, tá bem? Então, eu vou fechar a câmera um segundinho. Você já vai se preparando, eu vou falando aqui do que precisa. Você já vai se preparando e pegando um colchonete ou um tapetinho macio, né? Que você possa deitar em cima, ou o tapete da sala mesmo, tá? Para que a maioria dos exercícios são no chão, tá? Para que você possa me acompanhar e fazendo. E eu já estou posicionando aqui o celular para vocês me verem, tá? Oi para quem chegou agora. Dei uma explicação sobre as dores no quadril, causas, o que evitar, né? Em casos de bursite também. E aí, se você está chegando agora, a gente vai para a parte prática, mas depois não deixa de olhar esse início, tá? Eu vou desativar os comentários um pouquinho, porque eu vou precisar que vocês me enxerguem de corpo inteiro. Depois eu abro para dúvidas, tá? Vamos abaixar um pouquinho aqui. Muito bem. Tá. Vamos lá, então. Nós vamos começar com um alongamento, tá? Que eu geralmente gosto de fazer no chão.
Só que tem algumas pessoas que têm dificuldade de fazer esse alongamento no chão, tá? Então eu vou usar a cadeira. Você pode usar uma cama, tá? Você pode usar a cadeira, você pode usar uma cama, o sofá, enfim, né? Se for difícil para você fazer no chão, depois eu mostro no chão, tá? Mas aqui na cadeira você pode apoiar, deixa eu virar aqui. Deixa a cadeira de frente para você, né? Ou ficar de frente para o sofá, de frente para a cama, enfim. Ontem, por exemplo, eu tava com uma dorzinha aqui e aí eu fiz na cama. Minha cama é bem alta, né? E aí eu fiz na cama, tá? Então, você apoia o pé de lado aí na cadeira, tá? Como se a sua panturrilha ficasse voltada para você. E aí, você vai descer a sua perna lá atrás, forçando aqui, ó, o joelho para baixo, tá? Então, segura aí na cadeira, apoia a cadeira lá na parede para não cair, pelo amor de Deus, tá? E também pode ser feito, como eu disse, no sofá, né? Vou fazer pro lado de cá, ó. Aí você vai descer, né, e forçar e vai sentir bem lá na articulação do quadril, tá? Esse alongamento a gente pode fazer por 10 a 15 segundos, segurando lá na posição. Eu gosto de fazer no chão, tá? Vou mostrar no chão. Tem pessoas que têm pouca mobilidade, pouca flexibilidade, talvez não consiga fazer no chão, tá? Por isso que eu dei essa outra opção. Então, eu coloco meu pé aqui na lateral. Primeiro, começa com uma prancha. Traz o joelho para frente e o pé mais na lateral possível. E aí o joelho de trás a gente vai descer, ó, e segurar aqui um pouquinho. Tá? Você não chega a encostar o bumbum no chão, a gente fica com o peso ali em cima da articulação. Eu sinto bem aqui, ó, bem na lateral aqui do quadril, tá? Da articulação do quadril. Se aqui é tranquilo para você, dá para descer um pouquinho. Esse exercício, inclusive, é muito bom para fazer uma liberação ali, né? Trabalhar a questão do alongamento pré-treino, né? No aquecimento de um treino de glúteo, por exemplo, né? Para que o glúteo tenha liberdade de movimento para trabalhar direitinho, tá? E aí a gente ficou 10 a 15 segundos. Vou fazer do outro lado para vocês verem, ó. Meu pé vem bem aqui na lateral, não é para deixar o pé escondido aqui, ó. É bem diferente a sensação, tá? Faz o teste para você ver. Coloca o mais para cima possível, solta o peso lá, vai sentir bem do ladinho aqui dessa perna que tá flexionada. E aí, se é tranquilo para você, pode descer, tá? Então, tem a opção anterior de pé, tem essa opção aqui no chão. Então, esse é um alongamento, tá? 10 a 15 segundos. Aí, a gente vai sentar. E nós vamos fazer o 90-90, tá? Senta com as pernas afastadas, com os pés apoiados no chão. Pode ser que só sentar assim já seja difícil para você, tá? Então, pode deixar a perna mais para frente. O importante é que você não fique muito para trás aqui com as costas, tá? Consiga se apoiar firme ali e colocar as mãos aqui atrás, tá? Para manter a sua coluna retinha. Tem que deixar os pés um pouco afastados, porque se você deixar muito próximo, não vai ter espaço para fazer o que a gente precisa agora, que é direcionar os nossos dois joelhos para o chão. Então, por isso que é 90-90. A gente faz um ângulo de 90 graus com uma perna e 90 graus com a outra, tá? Vai segurar um pouquinho aí nessa posição. Volta para o meio e faz para o outro lado. Primeiro, a gente segura um pouquinho de cada lado, tá? Depois, a gente pode fazer 10 repetições. Então, a gente vai começar a parte de mobilidade propriamente, ó. Tá? Fazer 10 repetições. Também vai estar mexendo bastante na articulação ali do quadril, tá?
Ó, por exemplo, na minha perna direita, no meu quadril direito, eu não sinto muito, mas no meu esquerdo eu sinto, não chega a ser uma dor, mas é um desconforto, bem ali na articulação do quadril. Mas aqui eu me conheço e eu sei que esse meu lado não tá 100%. Coisas da vida, né, gente? Somos seres humanos. Tenho resquícios ainda da minha época de dança. Tá, fez de 8 a 10 repetições para cada lado. A gente vai fazer um outro alongamento agora, tá? Que é deitar. Esse é bom para o ciático também. Apoiar o tornozelo em cima da outra perna. Coloca a mão pelo buraquinho, tá? Eu chamo de 4, né? A gente faz um 4 com as pernas. Coloca a mão lá pelo buraquinho, outra por fora, entrelaça os dedos e puxa em direção ao peito. Inclusive, com esse braço aqui, você pode empurrar a outra perna contra. Vai sentir ali no glúteo, na região onde passa o ciático, o piriforme, né? E a região que envolve o quadril ali também, os tecidos que envolvem o quadril. Vai segurar de 10 a segundos nessa posição, vai trocar. Aí vocês conseguem visualizar do outro lado. 10 a 15 segundos nessa posição também. Eu vou aproveitar que eu tô deitada para mostrar para vocês como é que vocês poderiam fazer o 90-90 deitado se sentado for difícil, tá? Afasta as pernas, a mesma coisa. E aí a gente faz, ó, o tombamento dos joelhos em direção ao chão para os dois lados, tá? Tentando manter os ombros no chão, né? As escápulas no chão, olhar lá para o teto e manter esse lado aqui mais próximo do chão, não se virar junto, tá? É uma segunda opção também para o 90-90, tá? Depois disso, então, vamos para mais um. Aqui. Nós vamos nos posicionar de joelhos. Se for muito desconfortável para você, pode colocar uma almofada, né, nos joelhos, enfim. Afastar bem os joelhos, deitar os pezinhos, né? Colocar as mãos no chão, empurrar os ombros para baixo e empinar o bumbum. E aí a gente não mexe mais a coluna, tá? A gente só faz o movimento para frente e para trás, é um movimento pendular, tá? E o que eu quero dizer com não mexe mais a coluna? Porque muitas pessoas, quando fazem esse exercício, fazem isso aqui, ó. Quer ver como a minha coluna movimenta? Faz isso aqui. Coloca o bumbum para dentro, né? Então, empina o bumbum e coloca o bumbum para dentro. Empina o bumbum. Isso até é bom, às vezes, para alongar a musculatura aqui das costas, mas não é o que a gente quer agora, porque a gente quer forçar mais aqui, né? Na nossa articulação do quadril. Mobilizar mais essa região. Então, a gente empina o bumbum, senta lá embaixo, ó. Percebe que a minha coluna não mexe mais. Ao menos não deveria. Tá? Vai mexer só se tem uma questão de falta de mobilidade. Certo? Vai fazer de 8 a 10 repetições também. E daqui, nós já vamos pro Homem-Aranha, que é... Deixa as mãos lá na frente, o pé vem por fora, aqui, tá? Ah, mas eu não consigo botar o pé do lado da mão, só aqui, não tem problema. Bota aonde der, tá? Agora no começo. Pode ajudar colocando o teu joelho um pouquinho mais para baixo. Tô quase saindo dessas lives na vertical. É complicado, às vezes. Ó, e aí vai dar aquela soltadinha, vai sentir bastante aqui, né? Sente também alongamento da musculatura posterior de coxa. E aí depois a gente vai fazer pequenos movimentos, ó, pendulares também. Pra frente e pra trás, tá? Tá muito difícil fazer esse aqui? Vamos para uma segunda opção, que também pode ser feito junto, tá? Semi-ajoelhado,
Mãos sob a coxa, força o quadril lá para frente, né? Projeta o corpo para frente, tá? Então aqui fica uma segunda opção para quem não consegue fazer esse lá embaixo ou quiser agregar. Para o outro lado, então, segura um pouquinho. E aí a gente vai fazer também de 8 a 10 repetições, tá? De movimento pendular. Quem consegue fazer vai sentir bem lá na articulação do quadril. A gente está trabalhando a mobilidade, né? Claro que um pouquinho de alongamento junto da parte muscular, mas com foco na mobilidade. Aí. Certo? Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 exercícios, tá? Fora os extras, né? As adaptações. Esses exercícios, eles podem ser feitos à parte, tá? Você pode fazer na sua casa. Enfim, vocês viram que eu usei um espacinho aqui com, né, um colchonete bem fininho. Pode ser um tapetinho, se não tiver colchonete ou algo do tipo, tá? É ideal que seja algo firme. Por exemplo, um colchão às vezes é muito mole, né? A gente não consegue se posicionar corretamente, tá? Para você entender a diferença. Mas pode ser feito em casa tranquilamente. Você pode fazer um dia sim, um dia não, 3 vezes na semana, né? Como ficar adequado para você. E é claro que seria muito importante fazer esse trabalho e acrescentar exercícios de fortalecimento junto, tá? Principalmente trabalhando questão de força de abdutores, né? Que são as musculaturas que auxiliam na abertura, né, dos membros inferiores. Adutores, que são os músculos que fecham, né, as nossas pernas. Flexores de quadril, extensores de quadril. Então, a gente precisa fazer o fortalecimento dessa musculatura também. Porque, como eu falei anteriormente, essa musculatura é que vai ajudar a dar o suporte para a articulação, tá? Mas, ao mesmo tempo, não vai resolver se eu trabalhar só força. Porque, muitas vezes, a gente tem pouca mobilidade na articulação, né? Tem pessoas que vão ter dificuldades de fazer isso, tá? De ficar semi-ajoelhado já vai ter uma dificuldade. Se você tiver pouca mobilidade, você vai ter dificuldade de fazer isso, tá? Então, isso vai interferir no movimento, vai interferir no seu agachamento, no exercício que você vai fazer, no seu dia a dia, tá? Então, tem que ser um trabalho integrado. Eu tenho certeza que se você começar por esses exercícios que eu expliquei aqui, de alongamento e de mobilidade, é o primeiro passo, tá? E se você já treina na academia, você pode usar esses exercícios que eu expliquei aqui como aquecimento para um treino de perna, por exemplo. Porque quando você vai treinar a perna, você vai fazer agachamento, você precisa de mobilidade de quadril, tá? Você vai fazer um stiff, você precisa ter um alongamento dessa musculatura, né? Você vai fazer um leg press, você precisa ter mobilidade de quadril, porque senão você vai levantar o seu bumbum lá do leg press, vai machucar a lombar, tá? Então, são várias questões que estão envolvidas nisso. Às vezes, seu corpo já tá dando sinais, né? Já tem aquele desconfortozinho ali no quadril, você não vai dando bola, né? Deixa assim, vai fazendo ou não vai fazendo, né? E aí, quando vê, vira uma bursite, inflama a bursa, dá uma tendinite de quadril, enfim, ou em outras articulações, né? Como é o caso do ombro que eu expliquei anteriormente. Então, use esses exercícios como um treinamento mesmo de alongamento, mobilidade para você fazer em casa e no aquecimento do seu treino. Por que antes? Porque a gente vai liberar, lembra do que eu falei? Ganhar espaço de movimento para fazer um movimento com mais qualidade. Isso não é do dia para a noite, não é você fazendo uma vez que pronto, acabou, tá resolvido, nem uma semana e nem só um mês, tá?
Mas conforme você for fazendo, você vai vendo que vai melhorando cada vez mais, teu movimento vai melhorando cada vez mais e a dor vai indo embora, tá? Como eu falei, não são exercícios milagrosos, não existem só esses, tá? Mas você pode começar com certeza por esses que vai ajudar bastante, senão eu não traria aqui. São exercícios que eu aplico no meu dia a dia, né? Aplico no meu dia a dia com os meus alunos e tenho certeza que vai ajudar se você fizer com regularidade, certo? Até aqui alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida com relação a algum exercício? Essa live vai ficar salva, tá? Aqui no Insta, em breve nas redes sociais vizinhas, tá bem? Vou aproveitar para falar também que eu tenho um grupo no Telegram, um grupo VIP, onde eu posto, né, conteúdos semanais, onde eu posto novidades, né, enfim, coisas em primeira mão. Então, quem quiser entrar, tem todos os meus links ali na bio do meu perfil, vocês podem encontrar um pouco do meu trabalho, enfim, em outras redes também. Certo, pessoal? Não temos dúvidas? Então, finalizamos o nosso tema de hoje relacionado ao quadril. E eu espero vocês para a semana que vem, também às 20 horas, né? Se Deus quiser, estaremos aqui às 20 horas com mais um tema relacionado à qualidade de vida, exercício físico, aliviar dores, fortalecer o corpo, certo? Muito obrigada pela participação de vocês, pelos que ficaram até o fim, né? E até a próxima. Um abraço.